Chegamos a mais um momento de pequenas reflexões que tem como tema: pegue a sua cruz e siga-me. Única condição para um verdadeiro seguidor de Cristo. Jesus nunca procurou nos enganar. Ele sempre nos falou às claras, principalmente quanto ao seu seguimento, isto é, a nos tornarmos seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. A sua pedagogia era totalmente transparente. Não tinha e nem tem espaço para eu não sabia. Jesus nos alerta quanto às perseguições que sofreremos como seus seguidores, daqueles que não condividem conosco o mesmo pensamento, como também daqueles que caminham conosco testemunhando a boa nova. E vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões. Lucas capítulo 21, versículo 12. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Lucas capítulo 21, versículo 16. Jesus, desde o seu nascimento, é considerado luz e sinal de contradição. Luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Lucas capítulo 2, versículo 32. E Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições. Lucas capítulo 2, versículo 34. Maria, a primeira discípula de Cristo, desde o nascimento de Jesus, já tinha entendido o que ele representava para a humanidade, que seria, como lhe disse o velho Simeão, luz para o mundo e um sinal de contradição. Mas ela não se perturbou com essas informações. Continuou vivendo na normalidade e cuidando de Jesus. Porém, procurava guardar tudo que vivenciava com ele, o seu filho, em seu coração. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Lucas capítulo 2, versículo 51. É esse o comportamento que devemos ter, ou melhor, esse é o nosso modelo, Maria. O cristão tem que ter como modelo a seguir nossa Mãe Santíssima, pois ela, com a sua vida, nos ensinou a caminhar como verdadeiros discípulos de Cristo. O verdadeiro cristão não tem medo do amanhã e nem de testemunhar com a vida a boa nova. Ele é consciente que a sua caminhada com Cristo não é e nem será um mar de rosas, mas haverá muitas tribulações. Porém, é conhecedor que no final da caminhada lhe espera o prêmio da glória eterna, como nos diz Paulo. E todo aquele que luta de tudo que se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. As incompreensões, os maus entendidos, as desavenças, as invejas e as calúnias
Tudo isso faz parte do pacote que recebemos como membros desse grupo chamado cristãos. E como nos já disse Jesus, não receberemos tudo isso apenas daqueles que não gostam de nós, mas receberemos também dos nossos, que podemos dizer mais próximos, como familiares, amigos e companheiros de caminhada na fé. Portanto, nada de se escandalizar porque fulano fez isso ou ciclano fez aquilo, ou até mesmo nós fizemos isso ou aquilo, porque não estamos imunes aos deslizes da vida. O importante é termos a coragem de nos perguntarmos: o que procuramos viver? Vivemos em nome de Jesus ou vivemos em prol do nosso ego? Se vivemos em nome de Jesus, tudo que vier como fruto dessa entrega será bem-vindo e será um sinal de que estaremos no caminho certo. Assim como Jesus é luz para o mundo, o cristão também, quando está em Cristo, é um sinal de luz no mundo, naquele ambiente onde se encontra. E não só isso, mas é também um sinal de contradição. Ele vai contra a corrente. Esse ir contra a corrente não é um mérito nosso, mas é uma graça que recebemos do Espírito Santo, que nos fortifica na fé e nos ajuda a irmos contra os males da vida. Jesus nos diz que esses momentos de perseguições são umas oportunidades para testemunharmos a nossa fé. É nos momentos de tribulações que afirmamos ou não a nossa fé. Muitos fracassam e negam a fé por não suportarem as mentiras, as calúnias, as difamações, as más línguas. O interessante é que Jesus nos convidou sempre a não termos medo. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. E ele também procurou nos orientar quanto ao que devemos dizer diante dos nossos acusadores. Gravai bem no vosso espírito, não prepareis vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários. Lucas capítulo 21, versículos 14 e 15. Até mesmo a nossa defesa não seremos nós a fazê-la, mas será o próprio Jesus que nos dará a graça do Espírito Santo para podermos falar o que for necessário e justo, que nem mesmo os acusadores poderão rebater. O belo de tudo isso é que, se nos mantivermos firmes na fé, alcançaremos a vitória, que é a entrada no reino dos céus. É pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Lucas capítulo 21, versículo 19. A caminhada em vão é um exercício cotidiano que nos pede dedicação e esforço. Somos atletas de Cristo, vivemos pelo testemunho da Boa Nova. E como nos disse Paulo, não almejamos glórias terrenas, mas as celestes, que são aquelas que as traças não roem, nem o tempo a desgastam. E vale a pena viver essa luta em prol do testemunho da Boa Nova. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Não tenhamos medo de testemunhar Cristo, seja onde for. O nosso testemunho já tem o seu prêmio garantido. Basta perseverarmos na caminhada e nunca desistirmos diante das dificuldades da vida. O nosso amor é a Ele, Jesus, que para nos dar a vida eterna se entregou por nós numa morte de cruz.
e, sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Portanto, um discípulo não pode ser menor que o mestre, isto é, negar-se a viver como o mestre viveu. Isso é uma grande coerência, um antitestemunho cristão. Que o Senhor nos dê a graça de responder sempre sim em todos os momentos da vida à sua vontade. Que possamos testemunhar com a nossa vida o seu amor por nós e por toda a humanidade. Marcos Laurentino. Chegamos a mais um momento de pequenas reflexões que teve como tema: pegue a sua cruz e siga-me. Única condição para um verdadeiro seguidor de Cristo. Caríssimos e caríssimas, agradeço àqueles e aquelas que já se inscreveram no canal e peço para que compartilhem essas reflexões para que possa chegar a mais e mais pessoas. Peço também àqueles e aquelas que ainda não se inscreveram no canal para que se inscrevam. Assim podem nos ajudar a manter o canal ativo, pronto para receber mais reflexões. Que o nosso eterno Pai, rico em bondade, misericórdia e amor, nos dê um excelente dia.